Olá pessoal, vamos para a nossa aula de arte. Nosso assunto é escultura e vamos ver as manifestações em diversas culturas. No caso aqui, as manifestações artísticas e escultóricas chinesas, indianas e africanas. A religiosidade é o gênero dominante dessas culturas. Veremos ainda algumas esculturas brasileiras, no caso aqui especificamente do artista Aleijadinho, do período barroco. A escultura chinesa está aliada à decoração, sempre baseada no simbolismo e não em mera superficialidade. As esculturas chinesas de terracota, Museu de Xi'an, China, Exército de Terracota, recebe o nome de terracota por causa do material de que são feitas. A argila cozida no forno em torno dos 900 graus. Esse mineral é rico em óxido de ferro, normalmente utilizado na confecção de tijolos, telhas, vasos, etc. Aqui uma imagem dessas esculturas de terracota. O Exército de Terracota é a coleção de esculturas encontradas em 1974 na China. São, por enquanto, 8.099 soldados, mais 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria, depositadas em um trio de poços que ficam nas proximidades do túmulo do imperador Qin Shi Huang. Acredita-se que eles foram colocados ali sob a crença de que o exército protegeria o líder chinês na sua vida após a morte. A resistência da terracota é muito baixa. Ela possui alta porosidade e, por isso, o exército de terracota é tratado com bastante cuidado pelos pesquisadores, a fim de não danificar o material. Prova disso é que, apesar de descoberto na década de 1970, há espaços ainda não explorados pelos pesquisadores, devido à fragilidade das peças. O exército de terracota foi descoberto por agricultores chineses, que cavavam um poço nas proximidades. Para construir esse mausoléu, os historiadores acreditam que mais de 700 mil trabalhadores e artesãos se dedicaram à obra. Então aqui as imagens da escavação que foi feita no local. Ou a imagem, A escultura indiana tem uma relação direta com a arquitetura devido aos templos, todos adornados com relevos que são narrativos. A maioria conta a história de Buda. As imagens de animais e figuras humanas são simbólicas e representam divindades ou virtudes como força e poder. É marcada por um caráter essencialmente religioso, servindo como meio de propagação das distintas religiões que marcam a Índia, principalmente o hinduísmo e o budismo. Destaca-se também, como característica diferencial da arte indiana, o esforço para interagir com a natureza, como uma adaptação à ordem universal, tendo em consideração que a maioria dos recursos naturais, montanhas, rios, árvores, são símbolos sagrados para eles. Então aí temos a estátua de Shiva, ela é em mármore, uma das divindades cultuadas na Índia. A escultura africana está voltada à veneração dos mortos e à crença nos espíritos da natureza. As máscaras e esculturas são tidas como uma analogia do homem com o sobrenatural. A escultura em madeira ocupa um lugar de destaque na arte africana e reflete total integração com os aspectos da vida política, social, econômica, educativa e religiosa da sociedade que a produziu, reconhecida pelo seu valor estético e marcante volumetria, sendo considerada como fonte transmissora do pensamento filosófico e da concepção de vida dos diversos grupos étnicos na África. Então, temos aqui as esculturas em madeira. As grandes obras africanas são
os entalhes em madeira, alguns materiais em cerâmica também. Mas o peso maior dessa obra é da confecção em madeira. E a questão de representação das pessoas mortas, de espíritos. A escultura no Brasil. Ao falar em escultura brasileira, pensamos logo em Antônio Francisco Lisboa, que viveu entre 1730 ou 38 até 1814, mais conhecido como Aleijadinho, que se destacou com as imagens sacras. Ele é o maior representante do barroco no nosso país. A escultura barroca, influenciada pela expressão europeia, era rebuscada e rica em detalhes. Os 12 profetas são Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Abdias, Amós, Jonas, Abacuque e Naum. O profeta Abdias também é chamado Obadias em algumas versões. Os 12 profetas de Aleijadinho estão na igreja de Congonhas, Minas Gerais, uma igreja católica. Podemos contar as 12 estátuas. Elas são feitas em pedra-sabão e passam por um processo de corrosão, erosão, né? Além, infelizmente, do vandalismo. Os profetas de Aleijadinho são feitas em pedra-sabão. A questão do desgaste natural, mas também há pouco tempo é praticamente uma cultura. Nas festas de Réveillon, os mineiros daquela região, as pessoas daquela região, costumam prender fogos de artifício nessas estátuas para comemorar a chegada do Ano Novo, né? Acontece essa loucura aí com um patrimônio histórico, né? Bom, vamos lá. Atividades da aula passada, né? As esculturas abaixo são respectivamente do gênero. Então, na aula passada nós vimos, né? Ali temos a efígie de caráter religioso, a de caráter alegórico e a mitológica. Então, religioso, alegoria e o mitológico. Letra D, resposta certa. Atividade, né? Os 12 profetas de Aleijadinho representam personagens. Então, respondam. Apenas do Novo Testamento da Bíblia, apenas do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia, ou personagens do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Ok? Respondam então e enviem a atividade para registro da nota. Ok, pessoal? Aguardar a participação de vocês então.